Pai nos convoca a adorar por meio de um texto que se encontra lá no Salmo 122. Você que está com sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia no Salmo 122, conhecido como os Cânticos de Romagem, ou os Cânticos dos Peregrinos. Esses cânticos, o povo de Israel, no Antigo Testamento, eles cantavam quando eles iam adorar ao Senhor. Lembre-se, no Antigo Testamento, a presença especial de Deus estava em um local específico, a saber, Jerusalém. Mas agora, nós, como povo do Senhor, por causa de Cristo Jesus, nós nos adentramos na presença de Deus também, na mediação do nosso Salvador Jesus Cristo. E esse cântico, o Salmo 122, nos fala isso. Vamos ficar em pé? Vamos ler a uma só voz o Salmo 122. Assim nos diz a palavra do Senhor. Cântico de romagem de Davi. Todos juntos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te louvamos e nos alegramos com o povo do Senhor podermos estarmos reunidos aqui para adorar e bendizer ao teu nome. Obrigado também pela vida dos nossos visitantes, que o Senhor continue abençoando e dando cada vez mais discernimento sobre a verdade do Evangelho. Queremos nessa manhã bendizer ao teu nome, nos alegrar com os nossos irmãos, receber mais uma filhinha da aliança e bendizer ao teu nome por aquilo que o Senhor é. Por causa da tua aliança que é imutável, nós podemos te adorar. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas limitações, o Senhor nos convoca a adorar o teu santo nome. E por isso nos alegramos. Bendizemos ao teu nome nesse dia, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar junto o hino 10, a criação e o seu Criador. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia. Tu soldou leva refugir, tudo em prata reluzir, louvai-o, louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dá
Salmo 1. Salmo de número 1. Nós vamos ler o Salmo 1 e o Salmo 2 de forma alternada. Se você observar na sua Bíblia, o Salmo 1 ele começa com essa expressão bem-aventurado. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso também no sermão. E o Salmo 2 ele termina com essa mesma expressão, bem-aventurado. Ou seja, tudo aquilo que esses dois salmos vão falar, tanto o Salmo 1 como o Salmo 2, eles vão ser o tema de todo o saltério, desses 150 salmos, que por muitas vezes, não só crentes, mas até pessoas de todas as religiões, gostam de ler o salmo, porque o salmo é conhecido como a anatomia da alma. Quando nós lemos o salmo, nós percebemos a dor e a luta de uma pessoa diante de Deus. Então há momento de alegria, há momento de dor, há momento de louvor ao Senhor, há momento de confissão de pecado. E esses dois salmos vão nos mostrar as duas temáticas: a lei do Senhor e o Messias. Bem-aventurado aqueles que têm a lei do Senhor, o seu prazer. Bem-aventurado aqueles que se refugiam no Messias, a saber, Cristo Jesus. Observe comigo, por favor, a leitura do Salmo 1, dos versículos e o Salmo 2 completo. Eu começo a leitura e a igreja responde com os versículos pares, até o final do Salmo 2, versículo 12. Bom? Assim nos diz a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: roupamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com a vara de ferro regerás, e a despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixai-nos advertir os juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não obedeçais o caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Observe mais uma vez como o autor, inspirado pelo Espírito Santo de uma forma artística, ele começa de uma forma e ele termina de uma forma, mostrando que feliz é o homem que tem a lei do Senhor. Feliz é o homem que se refugia no Senhor. Que alegria é daqueles que têm a lei como parâmetro da sua vida, e que aqueles que têm o Filho bendito, Jesus Cristo, como aquele que reina e protege a vida dele. Diante disso, meus amados irmãos, vamos ter um momento de oração, conhecida como oração pastoral. Senhor Deus e Pai, nós louvamos ao Teu nome. Obrigado porque hoje temos tantas crianças aqui nesse local. O choro das crianças nos alegra. Enquanto muitos tiram as crianças desse momento,
momento do culto ao Senhor, nós queremos é que elas chorem muito aqui nesse local. Nós queremos que elas se façam presente, para que o mesmo Espírito que age de forma poderosa para nos tirar um coração de pedra, para nos dar um coração de carne, é o mesmo Espírito que aplica essas verdades a um bebezinho. E nós te pedimos, ó Pai, nos dá mais criança. Venham mais crianças para esse local, para que elas possam aprender sobre a lei do Senhor, que elas podem aprender sobre o Messias, o Salvador da vida delas. E hoje, de forma especial, nós vamos batizar uma filha da aliança. Nós queremos colocar diante do Senhor a vida da Sofia, Tyson e da Angélica. Que essa família possa temer mais ao Senhor, Pai. Que a dedicação que eles possam ter em temer ao Senhor e bendizer ao Teu nome, Sofia possa escutar e perceber isso nos seus lares. Para que um dia ela possa temer ao Deus que os seus pais servem. Em um mundo que cada vez mais coloca as crianças para serem educadas por terceiros, nós, como igreja do Senhor, queremos, sim, ó Deus, declarar para esse mundo que quem tem a responsabilidade de educar são os pais, que tem a autoridade de mostrar o caminho são os pais. Que grande responsabilidade os pais devem ter, ó Pai. Por isso, ó Deus, eu oro também pelos pais, que eles possam temer mais ao Senhor, te amar mais, e já desde criancinha começar a ensinar esses pequeninos, para que eles possam ver a Tua glória no tempo oportuno, se render à verdade do Evangelho e bendizer ao Teu nome, Pai. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, nos dar a oportunidade de cultuar o Teu nome. É uma alegria para o Teu povo. Durante 6 dias da semana, as lutas vieram, o cansaço bateu, mas no dia do Senhor, nós ouvimos o Teu Evangelho e podemos viver de uma forma que glorifique ao Senhor. Por isso, mais uma vez, fala conosco na mediação da Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Dentro de um culto reformado, nós recitamos aquilo que nós cremos, e está aí no boletim. 2 perguntas a respeito do batismo estão no nosso breve catecismo de Westminster. Nós não acreditamos que esse breve catecismo, nem a confissão de fé de Westminster, nem o catecismo maior são inspirados por Deus, mas eles revelam aquilo que nós cremos. E essa pergunta, a pergunta 94 e a pergunta 95, eu vou fazer a pergunta e a igreja responde. O que é o batismo? O batismo é o sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa e sela a nossa união com Cristo, a participação nas bênçãos do pacto da graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. Pergunta 95 nos diz: a quem deve ser ministrado o batismo? O batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível, enquanto não professarem sua fé em Cristo e obediência a Ele. Mas os filhos daqueles que são membros da igreja visível devem ser batizados. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14.
1 Coríntios capítulo 7, Paulo, nesse capítulo, ele está lidando com a questão do casamento, principalmente porque alguns tinham crido em Cristo Jesus e outros não. E a pergunta é, será que eu deveria me separar da minha esposa porque ela não crê em Cristo Jesus? Paulo diz que claro que não. Mas dentro desse ensinamento há também uma verdade sobre a santificação dos filhos. Texto em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Quando nós olhamos aquilo que vai acontecer daqui a pouco, o batismo de uma criança, talvez você fique pensando assim, batismo infantil não é uma coisa de igreja católica? É claro que não. O grande problema é que, por muito tempo, dentro da igreja brasileira, não há um pensamento reformado que predomina, mas sim um entendimento sobre o dispensacionalismo e aliancismo. Isso não vem ao caso explicar agora, mas o ponto é que, assim como no Antigo Testamento uma criança ela era declarada judia quando ela era circuncidada, e isso acontecia só com os homens, na Nova Aliança, Paulo faz essa ligação em Colossenses capítulo 2, entre o batismo, ou melhor, a circuncisão e o batismo. Quando nós batizamos uma criança, nós não estamos dizendo que ela é salva, nós estamos dizendo que ela está recebendo o selo do pacto por causa da fé dos pais. E diante disso, ela agora está recebendo todas as bênçãos do pacto por causa da fé dos seus pais. Assim, quero convidar a Angélica, Tyson e a pequena Sofia. Olha só que alegria. Essa é a vitalidade de uma igreja. Algum tempo atrás, pouco tempo, viu, irmãos? Pouco tempo. Eu casei Tyson e Angélica. E agora, pouco tempo depois, vou batizar a sua filhinha. E hoje talvez é o primeiro batismo infantil que tem em nossa congregação. E diante disso, Tyson e Angélica, que grande responsabilidade vocês devem ter. Por isso eu faço essa pergunta para vocês, já que ela ainda não consegue responder. Vocês são os responsáveis por isso. A primeira pergunta que eu faço é: irmãos, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Sim. Creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Prometem ensinar-lhe a ler, não só para aprender história, e muito menos coisas sobre direito ou sobre a ciência, mas para que ela possa ler as Sagradas Escrituras. Orar por ela e com ela. Servir a você mesmo de bom testemunho e exemplo de piedade e religião. Esforçar-se por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina do Senhor. Sim. Prometem ler com ela a Bíblia, trazê-la à igreja com assiduidade, ensiná-la desde a mais terna idade a respeito do culto divino e participar com ela? Sim. Diante daquilo que vocês professaram, é uma alegria nós como igreja batizar essa criança. E eu pergunto agora para a igreja: vocês prometem, igreja, ser exemplo para essa criança
e testemunhar da verdade do Evangelho para ela, para que ela cresça também no caminho do Senhor? Sim. Diante da profissão tanto dos pais como da igreja, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos ao Teu nome pela vida de Sofia. Te agradecemos, ó Deus, pela realidade que ela já é, pela vida dos pais, que tem testemunhado da Tua verdade para essa criança. Que ela possa crescer nos Teus caminhos, ó Pai. Que ela possa bendizer ao Teu nome. E quando ela chegar numa idade oportuna, ela possa professar Cristo como o único Salvador da vida dela. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe Tyson e Angélica. Conte com minhas orações e também com a minha disposição para ensinar essa criança e também os irmãos. Deus abençoe. Que bom saber que quando uma criança ela é recebida no pacto da graça, ela agora, por meio da graça do Senhor, por causa da fé dos pais, ela está testemunhando e vivenciando a verdade do Evangelho. É interessante que por várias vezes as Escrituras mostram essa realidade sobre como a vida de uma pessoa pode gerar fé no coração de outra pessoa. Nós não negamos, irmãos, com certeza, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Mas como nós lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, por causa de um convívio de uma pessoa no lar, a criança está sendo santificada. E não só isso, se você olhar 1 Pedro, capítulo 3, Pedro nos mostra essa realidade, que quando o marido, ele ora e é santificado, ele se santifica na graça e no conhecimento do Senhor, isso pode até converter uma outra pessoa dentro do lar. Nós venhamos entender esse princípio da representatividade, para que a nossa vida seja mais santa, para a glória de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos cantar 2 cânticos congregacionais. Primeiro confiança e depois te agradeço.
vieram preparados, podem devolver o seu dízimo ou ofertar na casa do Senhor. Aqueles que nos visitam, não fiquem constrangidos. Esse é o momento da igreja, dos membros dessa igreja, uma prática de uma igreja cristã que devolve não por obrigação ou não por uma barganha, mas sim por gratidão por aquilo que Deus tem nos dado, tá bom? Então vamos cantar mais um cântico. agradecemos porque o Senhor tem nos dado muito mais daquilo que merecemos. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sido fiel porque o Senhor não pode negar o Senhor mesmo. E obrigado, Pai, porque com esse entendimento nós também podemos ajudar na Tua obra, na certeza que o Senhor usa os nossos recursos para que o Teu reino expanda nesse mundo, Pai. Continue nos dando esse entendimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. E abrir a sua Bíblia no Salmo 112. É comum na nossa igreja nós expormos sequencialmente um livro só. Nós estamos expondo o livro de Gálatas, estamos quase terminando, mas o que nós fazemos é que entre esse período de ceia e a exposição da palavra, nós lemos um salmo, e nós estamos aqui no Salmo 112. No último momento da nossa ceia, nós pensamos um pouco sobre o Salmo 111, e hoje nós vamos pensar
no Salmo 112, característica de um homem piedoso. Vamos ver se você se identifica. Salmo 112, os versículos de 1 a 10. Assim nos diz a palavra inerrante de Deus. O mesmo Deus que falou com Moisés é o mesmo Deus que fala com você nessa manhã, por meio da revelação bíblica. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, terá tido em memória eterna. Não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O coração bem firmado não teme, até ver cumprir nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e consome. O desejo dos perversos perecerá. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, teu povo quer ouvir a tua voz, e ela se faz ouvir por meio da revelação bíblica. E nós sabemos que quando há a exposição da tua palavra, o poder do teu Espírito fala com o teu povo, abre o entendimento. Por isso, ó Pai, mais uma vez nós clamamos ao Senhor. Abre o nosso entendimento para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, a glória do Senhor na face de Cristo, a bênção do Senhor no poder de Cristo. Faz isso, ó Pai, para que não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que a revelação bíblica confronte, exorte, edifique e traga consolo, para que o teu povo possa viver uma vida piedosa. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Você já encontrou alguma pessoa admirável? Não é por causa da riqueza dela, deixa eu logo dizer isso bem claro. É por causa da vida dessa pessoa. Você olha para essa pessoa e diz: rapaz, a forma que essa pessoa vive, os princípios da vida dela, a forma como ela vive no trabalho, como ela estuda, como ela lidar com as pessoas, me chama muita atenção. Algum tempo atrás, esse livro sempre eu costumo relatar aos irmãos, um livro me chamou muita atenção, porque parece que na nossa sociedade líquida, né? Essa questão do padrão do ser humano parece que foi colocado no ralo. E por muitas vezes isso acontece até mesmo dentro das igrejas evangélicas, onde pessoas que deveriam viver a moralidade bíblica não acontece. É mulher por um poder matando o seu marido, é homens dentro da igreja roubando dinheiro, é homens e mulheres dentro da igreja não vivendo a conduta bíblica na sociedade. Se esse é crente, quanto mais eu. E algum tempo atrás, um livro chamado Um Pensamento Secreto de um Convertido Improvável me chamou muita atenção pelo fato de uma mulher lésbica e militante contra o cristianismo, ao escrever uma carta, um jornal confrontando os princípios cristãos, um pastor escreve para ela, um pastor da igreja presbiteriana reformada de Saracusa, nos Estados Unidos, escreve para essa mulher, e essa mulher, ao ler a carta desse pastor, chamou a atenção dela, ao ponto que o pastor agora começa a se relacionar com ela, e por meio desse relacionamento, algumas coisas no livro, faz chamar a atenção dessa mulher. Ela diz: o pastor, ao se relacionar comigo, orava antes da refeição.
A forma que ele questionou a minha carta, a carta que eu escrevi contra a fé dele, me chamou a atenção. O cuidado que ele tinha com os seus filhos era maravilhoso. A sua hospitalidade. Ele passou 2 anos estudando as Sagradas Escrituras para convidá-la para vir para a igreja. Olha aí, crente, 2 anos. A sua esposa, ela diz, ela era uma esposa submissa, muito talentosa, inteligente, letrada e que cozinhava muito bem. Parece que as mulheres hoje não gostam dessa última parte não. Cozinhava muito bem. Olha o que ela fala. Na refeição, Ken e Floyd fizeram algo algo tão extenso da história do cristianismo que agora foi acabado. Ken e Floyd me convidaram um estranho, não para fazer ele de bode expiatório, mas para ouvir e aprender e a dialogar. Ken e Floyd tem uma fé transparente e vulnerável. Nós não debatemos sobre a nossa cosmovisão. Conversamos sobre a verdade pessoal e aquilo que nos move. Ken e Floyd não se identificaram comigo. Eles continuaram firmes diante da sua verdade. Eles me escutaram, todavia, e se identificaram com Cristo, o seu Salvador. Estavam dispostos a caminhar longa jornada até me compadecer das verdades cristãs, se assim fosse o caso. Na refeição, eles compartilharam o Evangelho comigo. Depois, ela me convidaram para ir para a igreja, após 2 anos. Isso me chamou tanta atenção, porque a máscara do falso cristianismo que eu tinha foi caindo. Será que falta na nossa sociedade pessoas piedosas? Será que falta na nossa sociedade pessoas que amem mais a Deus do que a si mesmo? Creio que o texto do Salmo 112 vai nos mostrar as características de um homem, de uma mulher piedosa. Como é admirável uma pessoa piedosa, não uma pessoa religiosa. Eu creio que aqui nos mostra a verdade da piedade do cristão. Porque é isso que o texto quer nos ensinar. Que nós devemos obedecer alegremente, bem alegres, felizes, os mandamentos do Senhor. Pois essa obediência nos transforma. E quando essa obediência nos transforma, isso se chama piedade. É isso que João Calvino falava. Que a piedade é a obediência aos mandamentos do Senhor. E é isso que o texto está querendo nos ensinar. Que nós devemos obedecer alegremente os mandamentos do Senhor, na certeza que a obediência desses mandamentos nos transforma. E isso que é a piedade. Nós podemos ver isso por menos 3 exemplos aí, o texto nos dá. Eu quero que você observe primeiro essa primeira realidade, a alegria plena do justo na lei do Senhor. Observe comigo o versículo 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Nós estamos aqui no que é conhecido como um saltério dentro do saltério. Aqui nós estamos em um período do Salmo, tanto do Salmo 111 até o Salmo 117, é conhecido como a pré-conclusão do saltério. Você observa isso porque na conclusão do saltério, principalmente do Salmo 150, a palavra que sempre se repete é aleluia. Se você observar o Salmo 111, como é que ele começa? Aleluia. E como é que começa o Salmo 112? Aleluia. No Salmo 114 não tem aleluia, mas no Salmo 115 termina com aleluia. O Salmo 16 termina com aleluia. E o Salmo 117 termina com aleluia. O salmista aqui, de forma artística, ele faz aquilo que é conhecido como um quiasmo. O primeiro salmo está relacionado ao último salmo, a saber, o Salmo 111 está relacionado com o Salmo 117. O Salmo 112 está relacionado com o Salmo 116. O Salmo 113 está relacionado com o Salmo 15.
e um salmo no centro não tem aleluia. Mas qual é a forma que o salmo, tanto o salmo 111 como o salmo 112, ele remonta? Ele mostra como se fosse um acróstico, lembra? A professora Solange com certeza deve lembrar do acróstico. Toda vez que é problema ou momento de comemoração, lá está os bichinhos tentando fazer homenagem à professora. Aí ele começa: P, paciente; R, sorridente; F, faceiro, e assim vai. Mas isso também acontece no Dia das Mães, no Dia dos Pais e tantas outras coisas. Pois dessa forma, o salmista, ele organiza esse salmo com cada letra do alfabeto hebraico, em cada linha desse salmo. Em cada linha desse salmo, há uma letra do alfabeto hebraico. Para que isso? Para que aquele povo pudesse memorizar esse salmo de uma forma mais fácil. Mas também esse salmo é uma continuação do Salmo 111. Olhe na sua Bíblia como é que termina o Salmo 111. Ele termina: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela o prudente todos os que praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Todos nós, por muitas vezes, lemos o Salmo de forma separada. Hoje eu quero ler o Salmo 23. Hoje eu quero ler o Salmo 150. Como se fosse assim, um gato pingado assim. Mas não. Deus, ele organizou isso de forma arquitetônica para que você pudesse observar a continuidade do entendimento. Se no Salmo 111 ele fala sobre esse Deus da justiça, ele agora vai falar como é que o homem deve viver à luz desse Deus da justiça. E ele começa a falar sobre aleluia. Louvado seja o Senhor. Por que ele deve ser louvado? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A expressão bem-aventurados tem essa ideia de alegria. É uma alegria. Esse homem é alegre. Ele é alegre por quê? Porque ele tem prazer na lei do Senhor. Parece que prazer e lei não casam muito bem, não é verdade? Imagine você num acampamento de jovens, muito tempo atrás. E você vai lá, e aí na primeira noite, o que é que eles fazem? Bora lá, gurizada, senta aí. Vamos ter uma lei. É o choro, grito. Não, lei. Claro, senão vira bagunça. Algo que não tem regra, vira bagunça. Só que o entendimento que o texto e as escrituras querem nos dar, não é que essa lei é para te aprisionar nesse sentido, mas sim para você ter prazer, para você ter alegria. E é por isso que ele diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O temor aqui não está relacionado a simplesmente o fato de ter medo. Por exemplo, o seu filho pode ter medo da disciplina. Isso não quer dizer que ele te teme. O seu filho, ele pode ter medo quando você olha para ele de uma forma diferente. Mas esse temor, ele leva a prazer. Na verdade, esse temor que eu acabei de exemplificar, leva simplesmente para medo. O temor que a Bíblia fala é o temor de alegria, de satisfação, de pleno entendimento de quem Deus é. Observe, quando nós olhamos para o povo de Israel, quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, logo após Moisés estar ali no monte, algumas coisas acontecem como trovões, relâmpagos, clangor de trombetas, e as pessoas ficam com medo de Deus. Diz: Moisés, fala tu, não fala eu que eu estou com medo. Só que esse temor não levou à adoração. Porque logo após, eles constroem o quê? Um bezerro de ouro. Está demorando demais, Moisés. Eu não quero adorar ao Senhor. As coisas têm que ser rápidas do meu jeito.
Não era um temor que levava à satisfação em Deus, mas era um temor com medo das manifestações de Deus. Talvez as igrejas podem fazer isso, né? Olha, tu vai para o inferno. Eu temo. Eu não temo, não por causa daquilo que Deus é, pelo seu amor, mas eu temo, porque eu não quero ir para o inferno. Eu sei que essa é uma verdade se você não tem Cristo, com certeza. Mas o meu temor, ele começa a gerar no meu coração quando eu tenho prazer. Por isso que ele liga o temor a ter alegria, prazer. Ele diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Pense você, e crianças, eu acho que agora vocês já podem entrar no sermão e observar. Imagine vocês, crianças. Seus pais lhe deixam lá no Parque do Gaúcho, à noite, não sei porquê, mas deixaram. Seu coração, ele mexe de medo e eles vão embora. Mas aí, chega uma pessoa e diz, olha, eu tenho um caminho certo. Não, aí você diz assim, não, pode deixar que eu sei. Eu sei que vocês gostam de falar assim. Não, eu sei o caminho. Não, vocês não sabem. Não, eu sei o caminho, eu tenho uma lanterna aqui. Eu tenho um canivete de 1000 utilidades. Eu posso até cortar alguma coisa aqui. E eu vou te levar para um caminho seguro. A lei do Senhor, crianças, é como se fosse essa pessoa. Você tem essa lei para te dar segurança. Imagine, adultos, andar sem a lei de trânsito em Bagé. Com a lei de trânsito já é difícil. Imagine sem a lei. Assim, a lei do Senhor é como se fosse uma proteção para a sua vida. Então lembre disso. A primeira realidade de uma pessoa piedosa é que a sua alegria está na lei do Senhor. Teste 10 mandamentos. Vamos lá? Deixa para a próxima. Mas pense se você consegue memorizar pelo menos os 10 mandamentos. Para que você saiba como é que você honra ao Senhor. Você honra ao Senhor guardando os 10 mandamentos. Mas após isso, o salmista agora nos mostra a vida do justo. É um reflexo do amor que ele tem à lei do Senhor. E aqui já eu preciso parar e chamar a sua atenção. Quando você vai observar essas características que estão aqui, não é que você vai conseguir a praticar tudo aquilo com a sua própria força. Você só vai conseguir a fazer isso com a ajuda do Senhor. É por isso que o Evangelho é o único que pode transformar você para a glória de Deus. Mas isso acontece todos os dias. É todos os dias. Você precisa renunciar aos seus desejos da carne e cada vez mais se voltar para Deus. É isso que Paulo fala, por exemplo, quando ele fala em Efésios, quando ele fala em Colossenses. É isso que Paulo falou em Gálatas, como nós estamos vendo a vida no Espírito. Eu sou livre. Não, eu sou livre não significa dizer que eu sou livre para fazer qualquer coisa. Tipo assim, eu sou livre. Dá vontade de pular no culto, eu sou livre. Dá vontade de rolar no culto, eu sou livre. Não. Não é essa liberdade. Lembre-se, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, fala sobre decência e ordem no culto. Paulo está falando aqui, tanto em Gálatas, sobre a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E isso nos faz o quê? Escravo dele. É isso mesmo. A nossa liberdade não nos dá local à libertinagem. Só que quando você ama a lei do Senhor, tem prazer na lei do Senhor, sabe o que acontece com você? Você vai começar a ter prazer no próprio Deus. Não naquilo que Ele pode te dar, mas no próprio Deus. E é interessante que agora ele faz várias descrições sobre a característica de um homem piedoso, que são os reflexos daquilo que está no versículo 1. E observe comigo, a primeira característica está aí, a sua descendência é poderosa. Versículo 2. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo, na sua casa há prosperidade e riqueza. A sua justiça permanece para sempre. Olha só, mais uma vez ele mostra essa realidade da descendência poderosa. Calma, você pode tirar
um versículo fora do texto e aí fazer dele o que você quiser. Quando o texto fala sobre essa realidade de ser poderoso, a ideia aqui do texto está relacionada a ser um nome forte. Está relacionada a ser um nome visível entre a sua casa em primeiro lugar e depois as outras pessoas. Por quê? Porque bem-aventurado é aquele que tem a lei do Senhor como a sua alegria. Não é uma questão de ser poderoso no que toca a ter um nome de sucesso e fama. Não é isso que o texto está querendo falar. Está querendo dizer. Ele está falando que nós, como pais, nós, como homens e mulheres piedosos, ensinamos às outras pessoas, ensinamos aos nossos filhos e, consequentemente, a nossa geração vai conseguindo e guardando essa verdade. Às vezes nós escutamos algumas pessoas falando sobre o cristianismo. Eu sei que vocês escutam também. Algumas pessoas falaram assim, rapaz, dentro de alguns tempos, o casamento cristão vai acabar. Esse negócio de homem e mulher vai acabar. Não acabou. E algumas pessoas falam que o Império Romano vai destruir o cristianismo. Não vai acabar. E aí passa mais um pouquinho, a sociedade pós-moderna quer também trazer outra mentalidade sobre casamento. Mas não acaba. Por quê? Porque o mesmo Deus que inspirou essa palavra, ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E se ela não vai prevalecer, pode diminuir. Muitas pessoas, talvez, que não têm a sua fé firmada no Evangelho, podem sair da igreja, com certeza. Mas esse princípio de homem e mulher, de família, vai permanecer. Será que você tem um olhar especial para a sua família? Agora, preste atenção. O texto ele não está dizendo aqui, isso quer dizer que toda a minha descendência vai ser crente? O texto não está falando isso. Lembre-se, o Salmo, assim como o Provérbio, ele tem como característica um ensinamento universal, não uma promessa. Por exemplo, você pode ler em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. Ora, mas tem vários filhos de pastores que não são crentes. Quer dizer que o texto da Bíblia falhou? Ou quer dizer que o pastor que não ensinou seu filho falhou? Claro que não. Claro que não. O texto está dando um ensinamento de sabedoria para o povo cristão, dizendo, olha, sua responsabilidade é ensinar o seu filho. Mas também você, que não tem filho, pode ensinar também o seu filho na fé. Pode ensinar uma outra pessoa a caminhar. E talvez, se você hoje entrou nesse local e tem algum parente de você, ou algum irmão, que você vivenciou a verdade do Evangelho com ele e hoje não está na igreja do Senhor, descanse em Deus. Semeie a palavra e deixe os resultados pelo Senhor. Ele sabe cuidar do seu povo muito melhor do que nós. Mas é algo que nos chama a atenção, irmãos, essa realidade da importância dos pais ensinar os seus filhos. Durante essa semana eu mandei algum texto de um livro que eu estou lendo sobre a graça de Deus, os desafios do pai. 14 princípios sobre o Evangelho de Paul Tripp. Paul Tripp ele tem 2 livros excelentes. Um é conhecido como Pastoreando o Coração da Família, e esse é um outro livro que fala sobre a educação da família. E olha que Paul Tripp fala nesse livro a respeito da importância dos pais discipularem os seus filhos. Quando nós olhamos sobre a fé reformada, talvez a gente pense que fé reformada é depravação total, expiação ilimitada, perseverança do santo. Não. A base da teologia da aliança, a importância que o pai ou a família discipula os seus filhos. Só que quando isso acontece, Deus ele começa a trabalhar nos pais. Ele vai gerar, o seu filho vai gerar mais paciência em você, não esqueça disso. O seu filho vai gerar mais perseverança em você.
Os seus filhos vão gerar em você mais temor a Deus. Porque quando você olha o seu filho, você vai ter um reflexo de você mesmo. E Paul Tripp fala sobre isso, dizendo o seguinte: visto que somos pais e mães no intervalo entre o já e ainda não, ou seja, nós já somos convertidos, mas não plenamente no final, lembre-se do Evangelho, embora o poder do pecado tenha sido vencido da maravilhosa misericórdia justificadora do Senhor, ele ainda tem luta, nós ainda temos lutas contra o pecado. Isso significa que Deus usará pressões e oportunidades, e aborrecimentos, fardos, pesares, tentações e alegria, para trabalhar no seu coração e no meu coração. Ó Pai, reflita sobre a beleza desse processo. Durante todo o tempo em que você cuida do seu filho, o Pai Celestial está cuidando de você. E quando você confronta o filho em amor, com a esperança de que ele confesse a necessidade de mudar, o Pai Celestial está fazendo isso com você também. E quando você procura conduzir os seus filhos no caminho certo, o Pai Celestial também faz assim com você. A partir do momento que os pais começam a ensinar os seus filhos, os filhos vão começar a ensinar a você, gerando mais paciência, dedicação, gerando mais amor e entendimento, gerando mais submissão para entender que quanto mais você se doa para o seu filho, mais você vai aprender a ser cristão, porque você vai servir uma outra pessoa em defesa, que pode ser, espero que não, quando chegar com 20 anos ele vire as costas para você, pode ser, espero que não. Isso é o Evangelho. Por isso, nunca esqueça da graça transformadora no trato com os seus filhos. Ele vai mexer com você, ele vai trabalhar com você. Quanto mais você ensina, mais você aprende também. Essa descendência será poderosa na terra. Mas não só isso, o texto fala que essa descendência será próspera e rica. Será que ele está falando alguma coisa relacionada à teologia da prosperidade? Tipo assim, aqueles que não estão familiarizados com a teologia da prosperidade, talvez se você ligar a televisão, você vai observar um pouquinho sobre isso. Sempre a conversa é o seguinte: você dá para receber. Se você colocar um copo de água na televisão e der uma oferta de tantos reais, você vai ser abençoado. Ou você segue a Jesus que todos os seus problemas vão acabar. Se você olha algum pastor falando sobre isso, com certeza o que está no fundamento do pensamento dele é a teologia da prosperidade. Mas eu quero mostrar para vocês que não é isso, principalmente quando nós olhamos o restante dos versículos. Mas observe uma coisa, que nós não podemos cair em outro extremo. Outro extremo é a teologia da pobreza. Ou seja, coitadinho, eu quero sempre ser pobre, porque pobre é o que eu quero. Deus ama os pobres. Não é isso também. Não estou dizendo que Deus não ama os pobres, Ele ama sim. Mas, se você, meu amado irmão, for fiel naquilo que a Bíblia nos mostra em 6 dias trabalhar, em demonstrar a sua cultura, demonstrar a sua vida por meio daquilo que você crê. Eu pergunto aí talvez para Rodrigo, que tem uma faculdade, como é difícil ter relacionamento com pessoas dentro do emprego, pessoas mau caráter. E quando você olha sobre a relação de um cristão, ele não pode ter mau caráter. Ele não pode falar uma coisa e falar pelas costas do chefe. Porque ele não está servindo a homem nenhum, ele está servindo a Deus. Então, se uma pessoa, ela trabalha com fidelidade, se uma pessoa, ela é honesta no que toca a sua vida cristã, tenho certeza que Deus pode fazer ela prosperar. Não é uma condição que eu faço isso para receber isso. Calma. Porque esse é o grande perigo quando nós olhamos esses textos. Nós fazemos para receber. Mas não é isso que o texto está querendo falar. Mas não só isso. Esse homem que ama a lei do Senhor tem uma descendência poderosa. Esse homem que ama o Senhor
ele tem prosperidade e riqueza. Esse homem que teme ao Senhor, ele é luz em meio às trevas. Versículo 4 diz o seguinte: o justo nasce à luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo, ditoso o homem que se compadece em emprestar, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido como memória eterna. Observe mais uma vez a característica desse homem piedoso. Ele pode até mesmo estar em meio à tempestade, mas ele é luz para esse mundo. Ele não só já recebeu a luz, na certeza que Cristo é a luz do mundo, mas também agora ele é luz para as próximas gerações. Nós carecemos disso, irmãos. Nós carecemos de pessoas para serem luz para as próximas gerações. E aqui eu quero chamar a atenção especialmente dos jovens internautas. É muito fácil se relacionar pela internet. Olha, eu tenho um amigo, meu amigo, ele vou dar um nome aqui, que ele é conhecido na internet, um excelente pastor, e que deve continuar escutando, né? Eu tenho meu amigo é Emílio Garufo. A pessoa se relaciona com ele pela internet, chama de amigo, olha. Não, eu tenho um conhecido, eu tenho um conhecido, Augusto Nicodemos, vocês sabem quem é esse? Alguém já viu alguma pregação dele? É o meu conhecido. Não, eu participei de uma sala de bate-papo com ele, é meu amigo. Não. Nossa geração está cada dia mais sendo vencida pela internet. Eu espero que vocês comecem a se despertarem para a importância da hospitalidade, para a importância dos relacionamentos, para a importância de sair da desgraça da internet e começar a se relacionar com pessoas que estão perto de vocês. É muito fácil ter amigo na internet, porque ele não dá problema, ele não vai falar mal de você, o ferro não vai afiar o ferro, como fala Provérbios. E a melhor coisa é cada um no seu quadrado. Deixa eu viver minha vida. Eu espero que nós, como igreja, venhamos nos despertar a importância dos relacionamentos para testemunhar da fé cristã. Não pare de ler, não pare de assistir, mas invista tempo na vida de outras pessoas, porque você deve ser luz para esse mundo. Não só isso, agora ele mostra que o coração desse homem ele é firmado. Versículo 7 em diante até o versículo 9. Não se atemoriza das más notícias, o seu coração é firmado, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado, não teme, até ver cumpridos nos seus adversários os seus desejos. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. Esse homem agora ele tem um coração firme. Observe que ao longo da exposição, essa ideia que se você segue ao Senhor, você não tem sofrimento, ela cai por terra. Porque o próprio texto ele fala que a prosperidade dessa pessoa, mesmo diante dessa prosperidade, versículo 7, ele recebe o quê? Más notícias. Mas não só isso, ele tem adversários. Nós vivemos em um mundo quebrado, meu amado irmão. Isso aqui não é o céu, isso aqui é o deserto ou a Babilônia. Mas o céu não. Por isso que você e eu estamos em um processo de santificação para a chegada da Nova Jerusalém. Mas observe a finalidade da prosperidade desse homem. Versículo 9. Distribui e dá aos pobres. Mais uma vez, nós precisamos pensar um pouco mais sobre isso. Sobre dinheiro, com certeza. Eu sei que falar sobre dinheiro em uma igreja evangélica tem que pisar em ovos. Porque nós sabemos quantos pastores têm roubado os irmãos. Nós sabemos que se um pastor fala para uma pessoa, e logo eu que tenho um sotaque nordestino, as pessoas perguntam, você é militar? Eu digo, não sou militar.
Eu sou pastor. Talvez eles colocam a mão no bolso, né? Não vou tirar dinheiro do seu, calma. É interessante essa relação sobre a vida piedosa e a vida financeira. Talvez muitos de vocês que vieram de algumas igrejas que o pastor tiraram tudo de vocês caem em outro extremo. Não, dízimo não é o Novo Testamento, oferta não, dá aos pobres muito menos. E eu quero que vocês pensem agora sobre como andam as suas finanças no que toca a piedade. Porque parece que a vida piedosa está relacionada à leitura da palavra, né? Oração, vida da igreja e tal e tal. Eu sou um homem piedoso, eu toco na igreja, eu sou um homem piedoso, eu visito uma pessoa, eu sou um homem piedoso, eu ajudo uma pessoa. Eu quero que você pense um pouco agora sobre a sua vida financeira. Quando nós pensamos sobre dízimo e oferta, Paulo, ele cita esse texto, eu convido a você depois a abrir, você lê em sua casa, em 2 Coríntios capítulo 9. Ele cita esse texto em 2 Coríntios capítulo 9. Ele está lá diante de uma igreja que está sofrendo, e eles têm um coração generoso. E quando nós olhamos sobre a nossa finança, a fidelidade de um crente, não por aquilo que ele vai receber, mas por aquilo que ele recebeu, ele fielmente, ele devolve aquilo que é do Senhor, não por obrigação, ele não precisa alguém ficar pressionando. Eu sei que tem algumas igrejas que no momento da oferta tem talvez uma segunda pregação, né? Para tentar motivar os irmãos a doarem mais. Mas infelizmente muitos não entenderam sobre a relação daquilo que você tem, daquilo que você ganha. A sua relação financeira é um caos. Você fica contando os últimos dinheirinhos para ver se consegue pagar as últimas contas. E não é assim uma vida de uma pessoa piedosa. Ela com fidelidade, ela devolve o seu dízimo. Ela com generosidade, ela oferta. Em algumas pessoas, dou o dízimo, tá bom, já fiz demais, pastor. Mas com generosidade, ela oferta. Mas se você parar aí, você é somente um fariseu, um legalista. Quanto você dá para o pobre? Quanto você ajuda uma outra pessoa? Olhe para o seu orçamento financeiro. Um salário. Nesse salário, quanto você usa para ajudar uma outra pessoa? Você já parou para pensar? Como a nossa piedade ela está relacionada só às coisas, talvez, que nós chamamos de espirituais, oração e leitura bíblica? O homem piedoso, ele sabe que ele recebeu do Senhor, então ele dizima por gratidão. Ele sabe que recebeu do Senhor, ele oferta com generosidade. Ele sabe que recebeu do Senhor, ele procura alguém para ajudar. Mas infelizmente a nossa cultura socialista, marxista, ela pensa que uma instituição deve fazer algo para o próximo. Imagine você, irmãos, se cada um dos irmãos aqui pudesse agora se relacionar com uma pessoa carente e pudesse ajudar. Você já imaginou como isso... Não é só dar uma cesta básica não, viu? É se relacionar com ela. É visitá-la. É ver quais são as suas lutas. Um coração piedoso. Nós estamos precisando da nossa geração. Olhe para a história da igreja. Primeiro século, quando Nero e tantos outros queriam destruir o cristianismo, quem que acolhia as crianças? Os cristãos. Olha para o século 17, 19. A EBD, ela surge quando? Quando um pastor começa a observar as crianças na rua, o que ele faz? Eu vou ajuntar essas pessoas para ensinar a Bíblia e dar onde comer. Meus amados irmãos, aqui está a característica do homem piedoso. A sua descendência é poderosa. Ele é luz para esse mundo. Ele usa a sua riqueza para o bem de outros. Ele tem um coração firmado, mesmo diante das tempestades.
E qual é a consequência? A consequência é que o mundo vai se irar contra ele, versículo 10. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e consome. O desejo dos perversos perecerá. O cristianismo ele nunca foi uma religião de fazer a amizade com o mundo. Porque a Bíblia fala que o amor ao mundo é terrível. Na verdade, o cristianismo sempre foi algo contra o mundo. E porque ele é contra o mundo quer destruir o cristianismo. Nós não podemos fazer culto para agradar as pessoas, nós não podemos fazer culto para amenizar o pecado. Nós precisamos fazer culto para adorar a Deus e chamar a pecadores ao arrependimento. E quando isso acontece, o mundo se enraivece. É interessante quando você olha Atos capítulo 7, quando Estevão está pregando o Evangelho, o que acontece? Eles ficam lá, eu não estou escutando. É mais ou menos assim, né? Quando alguém está pregando o Evangelho, eu não estou escutando, Ou então as crianças, quando estão birradas, né? Lá botam o dedo no ouvido, né? Eu não quero escutar. Essa é a imagem que Atos capítulo 17 nos mostra quando a igreja ela avança nesse mundo por meio da sua piedade. Rosária, ela foi impactada pela vida de um pastor. E ela saiu da sua vida, uma vida totalmente alheia à vontade de Deus, e foi agora abraçar e abraçou o cristianismo. Mas nós sabemos que se um homem é capaz de fazer isso, quanto mais Cristo. Porque se você olha esse texto são as características de Cristo. Se você olhar, se o Salmo 111 fala de um Deus, e o Salmo 112 fala de um homem, esse Deus é justo, esse homem é o quê? Ele é justo. Esse Deus é gracioso, esse homem também é o quê? Ele é gracioso. Esse Deus é eterno, ele cumpre com as suas alianças, as suas obras são memoráveis. Esse homem, a vida dele alcança gerações e gerações e gerações. Você só pode fazer isso, meu amado irmão, se você se render a Cristo, se você entender essa verdade. Esse homem piedoso tem várias características, mas esse homem piedoso aponta para Cristo. Ele é o único Salvador. Não adianta que lá no céu não é como se fosse uma balança. As minhas boas obras e as minhas más obras, e será o que eu vou fazer? Não. Cristianismo não é mais uma religião. Cristo é a única religião. Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Não há uma diferença. Tipo, os testemunhos de Jeová falam do Deus Jeová. Os Mormons falam sobre o anjo Moroni da perspectiva de Deus. Outros falam sobre Maomé. E o cristianismo fala de Cristo Jesus. Não. Só há um único caminho. E esse caminho é Cristo. E é interessante que durante esse caminho que nós vivemos com Cristo, Ele nos fortalece por meio da mesa do Senhor. E essa mesa, quando nós participamos, nós comemos desse pão e bebemos desse vinho, Ele nos fortalece para viver a nossa vida de santificação. Que Deus ajude a vocês e a mim também a viver dessa forma. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela característica desse homem piedoso do Salmo 112. Ele ama a Tua lei. Ele tem prazer na Tua lei. E pelo fato de ele ter prazer na Tua lei, sua descendência é poderosa. Ele tem um nome na praça. Ele tem uma vida próspera para abençoar as outras pessoas. Ele tem um coração firmado mesmo diante das adversidades. Ele é luz para os seus filhos
também por uma geração que não tem, que a cada dia vive segundo os seus próprios desejos. Nos ajuda, ó Pai, a cada dia a ser homens e mulheres piedosos, para vivenciar o Teu Evangelho em um mundo caído. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos participar da ceia do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. Coríntios capítulo 11. Vamos ler a uma só voz. 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 23, perdão. Até o versículo 30. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao versículo 30. Toda a igreja. Porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe em juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quando nós olhamos a ceia do Senhor, talvez a lógica que cai na sua mente é o seguinte: se a criança ela foi batizada, logo ela precisa participar da ceia do Senhor, porque aqueles que fazem parte da mesa do Senhor são aqueles que são membros de igreja, são os crentes em Cristo Jesus. Contudo, esse texto fala sobre a relação do autoexame, e por isso que elas não participam da mesa do Senhor. Crianças ainda só têm um desejo, mas não participam ainda. Mais na frente, quem sabe, quando vocês professarem a fé, vocês vão participar desse banquete celestial. E assim, quando nós olhamos para esse texto também, não traz só essa relação de algo sobre memória, trazer à memória só isso. Porque o texto fala que tem alguns que dormem. Dormem? Como assim? Fracos e doentes? Como assim? Nós acreditamos que a ceia do Senhor não é algo só memorial. Ela é memorial, com certeza. O texto fala sobre isso. Mas ela também tem um significado espiritual. Ela também fortalece a vida do crente. Ela também dá força para o crente caminhar. Você pode perceber até mesmo que Paulo fala isso um pouquinho mais na frente, que há pessoas que, na verdade, que Cristo é a primícia dos que dormem. Dormem de novo? Está falando sobre os que morreram. Ou seja, aqueles que estavam comendo de forma indigna do cálice do Senhor, estava acontecendo o que com eles? Morrendo e doentes. Por isso que esse momento é um momento para aqueles que são crentes da igreja. Não dessa igreja, por favor. Essa mesa não é da igreja presbiteriana do Brasil. Essa mesa é a mesa do Senhor. Então todos aqueles que foram batizados em uma igreja genuinamente evangélica devem participar. A única coisa que o texto nos pede: faça um autoexame. Faça um autoexame e coma e beba do corpo e do sangue de Cristo. Quero convidar aqui Leandro e o irmão Lito para me auxiliar na distribuição dos alimentos. Antes de
que distribuímos os elementos, eu quero só pedir para aqueles que vão participar da ceia do Senhor, eles vão passar com a luva, né, juntamente com o cálice de vinho e com o pão, e ele vão dar na sua mão, para que não tenhamos nenhum problema no que toca à higienização ou contaminação de algum desses elementos, tá bom? Então, vamos orar, e depois aqueles que forem participar da mesa do Senhor, se coloquem de pé. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado mais uma vez por participarmos da Tua mesa. Ela nos alimenta espiritualmente. Ela nos faz relembrar de quem o Senhor é. Ela também anuncia que um dia o Senhor vai voltar. Que a Tua igreja nunca venha esquecer essa expectativa que um dia o Senhor há de voltar. O Senhor vai voltar. Por isso, ó Pai, nós queremos nesse momento consagrar esses elementos, pedindo para que o Senhor nos fortaleça para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pegue os 2 elementos e depois espere para a gente comer todo mundo junto. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e partiu, depois de dar graça. Mas isso. Pegou o vinho também, disse para abençoar o seu povo. Algum irmão ficou omitido nos elementos da ceia? Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu, depois de ter dado graça, disse aos seus discípulos: comai dele todos, assim diz o Senhor, comamos.
Semelhantemente, após ele ter partido o pão e comido, ele disse aos seus discípulos para beber do vinho, mostrando que era o simbolismo da nova aliança. Se o pão, naquela época, simbolizava o principal alimento daquela cultura, o vinho simbolizava a alegria que a igreja tem. Nós, como povo do Senhor, temos uma alegria que não é temporal, meu amado irmão. Talvez você está fraco na fé. Talvez você tenha olhado para esse mundo caído e tenha dito, é melhor viver lá fora do que viver na igreja. Lembre-se, um dia o mundo vai acabar. Esse mundo será restaurado. Porque o Salvador vai voltar. Por isso se fortaleça no sangue de Cristo, que derramou por você na cruz do Calvário, tomando desse vinho, anunciando assim a alegria que nós temos em Cristo Jesus. Bebamos. Que alegria nós temos, ó Pai, que alegria nós temos. Um culto onde vimos a Tua palavra, ouvimos a Tua palavra sendo pregada. Nós não precisamos de peça teatral no culto, porque estamos diante da dramatização do culto. Pão, o vinho, o batismo é o teatro divino, para nos lembrar que o Senhor não esqueceu do seu povo. Assim como o batismo nos traz à memória que um dia todos aqueles que se renderam a Cristo Jesus receberam o selo da nova aliança por meio da água. O pão e o vinho nos mostra que o Senhor usa esses elementos comuns, pão e vinho, para fortalecer o teu povo diante da caminhada. Nos fortalece, ó Pai, para que possamos ver a tua glória a cada dia na mediação de Cristo. Nos fortalece, ó Pai, para que a gente não venha nos encantar com esse mundo caído. Nos fortalece, ó Pai, para que venhamos ser o povo que aponta para esse Deus que nos transformou. Nós vivemos em um mundo evangélico que a cada dia mais mau testemunho tem se apresentado. Ó Deus, nos protege para não cair nos mesmos erros. Nos protege, ó Pai, para viver uma vida de santificação. Só nos protege, ó Pai, para sermos mais piedosos na nossa vida. Para quando o mundo olhar para nós, eles possam ver Cristo em nós. Por meio daquilo que nós falamos, por meio daquilo que nós vivenciamos. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E de Pai, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, hoje e para sempre. Amém. A Deus.